Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do canal Na Terapia. Como que você está? Como que foi a sua semana? Como que você está emocionalmente? O seu humor? Como que está a sua vida? Me conta aqui nos comentários, me deixa participar um pouco também, saber um pouco mais sobre você. E vamos para mais um episódio nessa semana do canal Na Terapia. Antes de começar, eu quero pedir algo muito importante para você que está me ouvindo. Se você ainda não é inscrito no canal, toca já e se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que faz sentido essa pessoa estar também assistindo esse episódio, coloca no seu status do WhatsApp, nos seus stories, me marca que eu vou estar repostando também. E eu espero que esse episódio ele traga clareza, leveza e transformação na sua vida também, porque é para isso que o canal Na Terapia nasceu. Hoje eu quero falar de algo que eu coloco esse desenho Bluey para assistir, vou deixar aqui se você ainda não conhece, para minha filha assistir, e eu acabo assistindo junto, porque eu falo que tem muitos episódios que não são para as crianças, são para os pais que estão assistindo com os filhos. E em um certo episódio chamado de Espaço, nesse episódio são 3 amigos da Bluey que estão fingindo que estão no espaço, eles são astronautas e tal, e são 3. E toda vez, em um determinado momento da brincadeira, tem um que ele começa a se isolar. Eu não lembro o nome dele, gente, então, assim, o que vale aqui é a informação, né? E aí ele começa toda hora na brincadeira a se isolar. E os amigos vão atrás. O que aconteceu? Eu me perdi. Ou tem determinado momento que ele fala até colocando assim meio que a culpa nos amigos. Vocês que me deixaram. E os amigos, não, como assim? Claro que não. Você estava aí brincando e a gente, quando viu, você já tinha saído de perto. Por que você está fazendo isso? Aí ele fala, eu não sei por quê, eu só sinto uma necessidade de estar sozinho. E foi algo assim muito profundo, eu achei, sabe? E no decorrer do episódio, chega um certo momento da brincadeira que eles têm que entrar num... Eu não sei se é buraco negro, o que é, mas enfim. E ele fala que ele vai entrar. E os amigos não querem entrar e também não queria que ele entrasse, mas ele fala, não, eu vou porque eu sou o cientista, enfim, da brincadeira ali de astronauta, e ele vai sozinho. E é algo assim que é algo muito interessante, porque ele entra nesse suposto buraco negro e ele sai como se ele estivesse pequenininho, ele volta lá na infância dele, lá quando ele era pequenininho, tipo assim, ele já é criança, mas ele volta quando ele era meio que bebê, sabe? E quando ele entra nesse mundo ali dele antes, ele bebê, ele sente o abandono, porque ele tava num parquinho e ele não vê a mãe dele, e ele acha que a mãe dele abandonou ele e deixou ele sozinho, porque ele estava brincando num brinquedo no escorregador, e quando ele desce, ele não vê a mãe dele, então ele começa a chorar. E aí vem uma moça que tá ali, né, uma mãe que eu acho que estava ali também, e pergunta, por que você tá chorando? E ele fala, minha mãe me abandonou. E ela fala, não, olha sua mãe ali. Ele olha para trás, a mãe dele tá ali, ela só tava atrás do parquinho, ela não tava ali para receber ele, né? E ele para de chorar, e ela fala para ele assim, tá vendo? Ela não te abandonou, você não precisa mais voltar aqui. Você já entendeu que você não sofreu abandono. Então, aquilo ali foi muito profundo, porque realmente na nossa vida, né, colocando aqui pra gente que estamos falando, né, aqui sobre psicanálise, sobre autoconhecimento, e praticamente tudo, gente, passa pela infância, né? A gente fala que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E quando ele fala aquilo ali, ele entende o que aconteceu. Ele de fato entende, ele tipo assim, eu não preciso realmente ter essa ferida, porque ela não aconteceu. A minha mãe estava ali, eu só não vi ela, eu não fui abandonado. Então a gente também, colocando isso para nossa vida, quantas vezes nós somos feridos e até abandonados de fato, e a gente carrega isso em outros relacionamentos. Então ele podia muito bem estar ali tranquilo com os amigos dele, brincando, se divertindo, mas ele sempre, qualquer coisinha, ele se sentia rejeitado, abandonado, e ele era o primeiro a se isolar, justamente para não passar por aquela dor de novo.
E colocando isso aqui pra gente, quantas feridas nós temos de abandono, de rejeição, que a pessoa que tá ali perto da gente, às vezes, algo que ela fala, algo que ela faz, aquilo já fere a gente, porque a gente lembra, né? A gente sente. Eu falo que o trauma, ele não é apenas assim um psicológico, ele é físico também, ele dói, a gente sente a rejeição, a gente sente o abandono, então eu vou abandonar o outro primeiro, sabe? Eu vou me isolar, eu vou ficar na minha, porque eu sei que cedo ou mais tarde ele vai me abandonar, entende? E isso para os relacionamentos familiares, isso para os relacionamentos amorosos, isso para as amizades ou no trabalho. Às vezes você é uma pessoa que no seu trabalho o chefe elogiou outra pessoa e não te elogiou. Também não falou nada de você. E você já sente aquela rejeição, aquele abandono, você já sente assim, nossa, ele não gosta de mim. Não, ninguém falou isso, mas você já sente. Ou então no relacionamento, no casamento, às vezes a esposa ou o esposo vai fazer algo, ou, por exemplo, o homem, quero jogar, sei lá, futebol no dia tal, aí a esposa já se dói, já fica triste, por quê? Porque ele tá me trocando pelo dia do futebol. Por quê? Porque lá na infância o pai, a mãe trocava, deixava com outra pessoa, saía, enfim, e isso vem na pessoa de novo, sabe? É o gatilho que a gente chama, né? Precisa de um gatilho, quando vem o gatilho a gente sente toda aquela dor outra vez, toda aquela ferida. E como que resolve isso? Eu sei que Deus, eu sei que muita gente que tá aqui, né, que acredita em Deus, é óbvio, gente, que Deus, ele sara as nossas feridas, ele cura as nossas emoções, mas a gente também tem igual o médico, né, eu sempre falo isso, o médico, ele vai tratar, né, o que é físico com os medicamentos, então se você precisa passar por um psiquiatra, tomar medicação, às vezes você tem ansiedade, TDAH, depressão, tem que sim tomar medicação, para você ter uma qualidade de vida, para você se sentir melhor. Às vezes eu sei que muita gente tem receio da medicação, mas é muito importante, gente, ainda mais assim, nós como cristãos, acreditamos em Deus, acreditamos também que Deus deu sabedoria ao homem, né, ao médico, para estar fazendo aquilo ali. Então, se você precisa de ajuda médica, procure ajuda médica. Mas também procure terapia. É aqui onde eu ofereço o meu serviço. A psicanálise, ela entra muito na infância. A gente entende. Às vezes a pessoa tá falando com a gente, né? E eu vejo assim, eu falo, cara, não é a pessoa adulta que tá falando comigo, é a criança dela. É a criança ferida dela. Essa atitude aqui não é de um adulto, é da criança que um dia foi abandonada. Então a terapia, ela vai te ajudar nesse autoconhecimento, nessa cura, nessa jornada. Eu sempre falo para os meus pacientes, muitas vezes a rejeição, o abandono, enfim, a traição, coisas, os traumas, talvez eles nunca sumirão na nossa vida, porque sempre vão existir os gatilhos. Mas o que a gente tem que fazer? Às vezes ele tá gigantesco, ele é um monstro. A gente tem que cada vez diminuir mais a força dele sobre a gente. Isso se faz com terapia, isso se faz com uso, sim, de medicação passadas por um médico. Então, assim, busque ajuda espiritual, mas busque ajuda também psicológica, terapêutica, de fato, para você começar a entender de onde vem certas atitudes suas, igual esse menininho ali do desenho da Bluey. Porque ele não sabia o porquê que ele fazia isso, mas ele se sentia rejeitado e se isolava. Ele rejeitava antes de ser rejeitado. E por quê? Porque ele guardou na memória ali, enquanto bebê, que a mãe tinha abandonado ele, sendo que ela não tinha abandonado ele. E às vezes isso acontece na nossa vida também. Trauma, sim, de fato acontecer, mas também acontece a nossa percepção enquanto criança sendo diferente daquilo que era a realidade. As crianças são muito assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as percepções delas são diferentes, né? Então, às vezes, você carrega coisas que você nem sabe o motivo, porque você sabe, né, hoje, enquanto adulto, que a realidade era outra, mas por que você carrega isso? E é aí aonde entra a terapia, aí é onde entra esse tratamento mesmo terapêutico. E mais uma vez, espero que você tenha
uma boa semana. Espero que esse vídeo tenha feito muito sentido na sua vida. Não esqueça disso, a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. A gente nunca vai deixar de pisar nela. Existe sim uma criança interior em cada um de nós e ela quer ser acolhida, ela quer ser protegida, ela quer ser amada e agora como adultos é o nosso papel estar protegendo, estar cuidando dessa criança. Espero que você tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo episódio de Na Terapia. Um abraço!